Você já se sentiu perdido, sem entender qual é o verdadeiro propósito da sua vida? Já teve aquela sensação de vazio, como se estivesse apenas existindo, mas sem realmente viver o que foi chamado para ser? Muitas vezes, carregamos dúvidas, incertezas e até medos sobre o futuro, mas existe uma resposta poderosa: o Espírito Santo. É Ele quem desperta dons, revela talentos ocultos e conduz cada pessoa ao chamado único que Deus preparou. E se eu te dissesse que a direção que você tanto procura não está distante, mas já habita dentro de você? Que através da sensibilidade ao Espírito Santo, você pode descobrir sua missão, ter clareza de caminho e, finalmente, encontrar sentido para cada passo. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque hoje você vai entender como deixar o Espírito Santo guiar seus dias pode transformar completamente sua vida. Vivemos em uma geração que, apesar de ter acesso a mais informações, oportunidades e tecnologias do que qualquer outra, é também uma das que mais sofre com a falta de direção e propósito. Jovens e adultos entre 18 e 40 anos estão constantemente pressionados a tomar decisões importantes: qual carreira seguir, como construir relacionamentos saudáveis, de que forma alcançar estabilidade financeira ou até mesmo como encontrar felicidade verdadeira. No entanto, mesmo diante de tantas opções, muitos acabam se sentindo perdidos, inseguros e sem clareza sobre qual caminho trilhar. Essa pressão de precisar acertar em tudo gera um peso enorme, e quando as coisas não saem como esperado, o resultado é frustração, ansiedade e, em muitos casos, a sensação de estar falhando consigo mesmo e com os outros. É como se fosse um labirinto. Quanto mais você tenta encontrar a saída sozinho, mais confuso se torna o percurso. Esse vazio que tantas pessoas sentem não é apenas emocional, mas também espiritual. É como se a alma estivesse clamando por algo que nenhuma conquista terrena consegue suprir. E a verdade é que buscar respostas apenas dentro de nós mesmos ou nos padrões que a sociedade impõe nunca será suficiente para preencher esse espaço. Muitos se deixam levar pela comparação, observando as conquistas de outros nas redes sociais e acreditando que sua vida está atrasada ou sem brilho. Essa busca incessante por validação e sentido fora de Deus apenas amplia o buraco interior. Mas aqui está a boa notícia. Não fomos criados para caminhar sozinhos. Em sua infinita graça, nos deu o Espírito Santo para que ele seja o guia, nosso conselheiro e aquele que revela o chamado que carregamos. O que parece confuso se torna claro quando aprendemos a ouvir a sua voz. E o que antes era vazio se transforma em propósito vivo e cheio de sentido. O Espírito Santo é muito mais do que uma presença simbólica ou uma ideia distante. Ele é real, é vivo e atua diretamente na vida de cada pessoa que se abre para ouvir a sua voz. Quando falamos sobre descobrir o chamado e o propósito de vida, não estamos tratando de algo que depende apenas de inteligência, esforço humano ou força de vontade. O verdadeiro propósito é revelado de dentro para fora, pelo Espírito Santo, que conhece os planos de Deus para cada um de nós. A Bíblia afirma que Ele é o Consolador, o Conselheiro e o Guia que nos conduz em toda a verdade. Isso significa que, enquanto muitos buscam respostas no mundo, em livros de autoajuda ou em opiniões humanas, quem se deixa guiar pelo Espírito Santo recebe clareza sobre quem é e sobre qual é o caminho a seguir. Ele nos mostra dons que estavam adormecidos, desperta talentos que muitas vezes nem sabíamos que tínhamos e nos dá coragem para viver a missão que Deus preparou. Esse processo de descoberta, no entanto, não acontece de forma repentina, como um estalo de dedos. É uma caminhada de sensibilidade e obediência. O Espírito Santo fala de maneiras simples e profundas, seja através da palavra, seja por uma convicção no coração, seja por circunstâncias que se alinham de maneira sobrenatural.
Ele não apenas revela qual é o propósito, mas também capacita para cumpri-lo. Muitas vezes nos sentimos incapazes ou inseguros diante de desafios, mas o Espírito Santo nos lembra que não estamos sozinhos e que o chamado que recebemos vem acompanhado da graça necessária para realizá-lo. Portanto, se hoje você sente que não sabe qual é a sua missão, saiba que não é preciso caminhar na escuridão. O Espírito Santo já está pronto para iluminar seus passos e guiar cada decisão, transformando dúvidas em convicções e inseguranças. Quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos inúmeros exemplos de homens e mulheres que só descobriram o verdadeiro propósito de suas vidas quando se renderam à direção do Espírito. Pense em Moisés, um homem inseguro que carregava o peso de seu passado e não acreditava ser capaz de liderar. Ele tentou argumentar com Deus, dizendo que não sabia falar bem, mas o Espírito o capacitou para ser o libertador de Israel. Não foi sua habilidade natural que o levou à missão, mas a ação sobrenatural do Espírito Santo que o fortaleceu e o guiou em cada passo. Agora olhe para Maria, uma jovem simples, provavelmente com planos comuns para sua vida, mas que, ao ouvir a voz de Deus, disse: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." A sensibilidade e obediência ao Espírito a colocaram no centro do maior propósito da história, ser mãe do Salvador. Outro exemplo transformador é o de Paulo. Antes, ele perseguia os cristãos, acreditando estar cumprindo sua missão. Mas ao ter um encontro real com Jesus e receber a revelação do Espírito Santo, sua vida foi completamente mudada. De perseguidor, tornou-se apóstolo e seu chamado impactou gerações até hoje. Essas histórias mostram que não importa de onde você vem, quais medos carrega ou quantos erros já cometeu, o Espírito Santo é capaz de transformar sua vida e revelar um chamado que vai além do que você imagina. O mesmo Deus que revelou o propósito de Moisés, Maria e Paulo é o mesmo que hoje deseja revelar o seu. Isso significa que a história da sua vida ainda não está definida pelo que aconteceu no passado, mas pelo que o Espírito Santo tem a revelar para o seu futuro. Basta que você abra o coração e se torne sensível à sua voz. Muitas pessoas acreditam que descobrir o chamado de Deus significa receber uma revelação extraordinária, ouvir uma voz audível do céu ou ter uma visão sobrenatural. Mas na maioria das vezes, o Espírito Santo fala de maneira simples, através de sinais sutis que se manifestam no dia. Esses sinais podem ser aquelas paixões que ardem no coração, interesses que persistem ao longo dos anos ou habilidades que surgem naturalmente em determinadas situações. Quando algo desperta em você uma alegria profunda e genuína ao servir, ajudar ou criar, esse pode ser um indício do chamado que o Espírito Santo está revelando. Outro sinal importante é a paz interior. Mesmo quando as circunstâncias ao redor parecem difíceis, você sente tranquilidade e convicção de que aquela decisão ou direção é a correta. Essa paz, que excede todo o entendimento, é uma marca clara da presença do Espírito confirmando o caminho. Além disso, o Espírito Santo também usa a palavra de Deus para confirmar o propósito. Muitas vezes, ao ler um versículo, sentimos como se aquele texto tivesse sido escrito exatamente para nossa situação, trazendo clareza e encorajamento. Outro sinal é a repetição. Mensagens, pessoas e situações diferentes começam a apontar para a mesma direção, como se Deus estivesse reforçando o recado. E não podemos esquecer das oportunidades que surgem como portas abertas que não se explicam de forma natural, mas que claramente foram preparadas por Ele. É preciso sensibilidade para perceber que o chamado não é algo distante,
mas já está sendo revelado em pequenas coisas. O Espírito Santo se manifesta nas escolhas cotidianas, nos desejos mais profundos e até nas dificuldades que nos levam a depender mais de Deus. Quando você começa a observar esses sinais com fé e atenção, o propósito se torna cada vez mais nítido e impossível de ignorar. Para descobrir o chamado e viver com clareza de propósito, é fundamental aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de forma prática e constante. O primeiro passo é a oração diária. Orar não significa apenas pedir coisas a Deus, mas abrir o coração para conversar, escutar e permitir que o Espírito ministre a sua vida. Uma vida de oração cria intimidade e sensibilidade espiritual, como quem cultiva uma amizade. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais fácil se torna reconhecer a sua voz. O segundo passo é a leitura da Palavra de Deus. A Bíblia é a voz escrita do Espírito Santo e, através dela, recebemos direção segura. Quando você se dedica a ler e meditar nas Escrituras, o Espírito traz revelações específicas e aplica cada mensagem à sua realidade pessoal, iluminando decisões e confirmando caminhos. Outro caminho essencial é o silêncio intencional. Em meio a uma rotina barulhenta e acelerada, muitas vezes deixamos de perceber a voz do Espírito porque não nos damos tempo para aquietar a mente e o coração. Momentos de reflexão, em que desligamos distrações, podem se tornar oportunidades de ouvir com clareza o que Deus deseja nos mostrar. Por fim, é indispensável a obediência. Muitas pessoas até ouvem a voz do Espírito, mas não avançam por medo ou falta de coragem. No entanto, é na prática da obediência que o chamado vai se revelando de forma mais profunda. Quando você dá um passo de fé, mesmo sem entender tudo, Deus abre novas portas e amplia a visão sobre o seu propósito. Assim, a sensibilidade ao Espírito Santo não é um dom reservado a poucos, mas um caminho acessível a todos que desejam viver debaixo da direção divina, construindo uma vida de clareza, confiança e missão. Quando o Espírito Santo começa a revelar o chamado e trazer clareza de propósito, isso não se limita apenas à vida espiritual dentro da igreja, mas alcança todas as áreas do dia. Ele direciona, por exemplo, as decisões de carreira, mostrando caminhos que estão alinhados não apenas com as suas habilidades, mas também com a missão maior que Deus preparou para você. Muitas vezes, a escolha profissional não será apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre como impactar pessoas, servir com excelência e glorificar a Deus através do seu trabalho. O Espírito também atua nos relacionamentos, ajudando a discernir quais amizades acrescentam valor e quais precisam ser deixadas para trás, além de dar sabedoria para construir um casamento sólido, pautado no amor e no respeito. Em cada conexão que você mantém, Ele guia para que sejam relacionamentos que edificam e não afastam do propósito. Outro campo essencial é o ministério. O Espírito Santo desperta dons espirituais que nos permitem servir a comunidade de fé de forma única. Alguns descobrem talentos para ensinar, outros para liderar, cuidar, interceder ou incentivar. Esse chamado ministerial é um reflexo direto da ação do Espírito, que distribui dons segundo a necessidade da obra de Deus. Além disso, Ele também nos direciona em decisões pessoais, como onde morar, em que investir tempo e energia e até em escolhas mais simples do dia a dia. Quando nos tornamos sensíveis à sua voz, percebemos que nenhuma área da vida está fora do seu cuidado. Isso traz equilíbrio, paz e confiança, pois entendemos que cada passo dado, por menor que pareça, pode fazer parte de um plano maior. Assim, a vida deixa de ser fragmentada entre espiritual e cotidiano e passa a ser uma jornada completa, guiada e sustentada pelo Espírito Santo. Chega um momento em que não basta apenas ouvir sobre o propósito ou refletir sobre os sinais.
É preciso tomar uma decisão. O Espírito Santo está sempre pronto para conduzir, mas ele não força ninguém a segui-lo. O convite que Deus faz hoje é para que você abra o coração e se permita ser guiado, porque viver sem direção é carregar um peso que não foi feito para estar sobre os seus ombros. Não há necessidade de continuar buscando respostas em lugares errados ou adiando a descoberta da sua missão. O vazio que você sente não é falta de conquistas, dinheiro ou reconhecimento, mas falta de alinhamento com o propósito divino. Quando você se posiciona e escolhe dar espaço ao Espírito Santo, a transformação começa a acontecer de dentro para fora, trazendo clareza, paz e força para caminhar. Essa decisão é urgente, porque cada dia que passa sem propósito é um dia desperdiçado, enquanto Deus já preparou caminhos e oportunidades que só precisam da sua entrega para se manifestarem. Hoje pode ser o ponto de virada na sua vida. Talvez você tenha se acostumado a conviver com a incerteza, mas o Espírito Santo quer te mostrar que a sua história pode ser marcada por sentido, por direção e por realizações que vão além do que os olhos humanos podem ver. O chamado está diante de você, e a escolha de responder a ele é o que vai definir o rumo da sua jornada daqui para frente. Dê esse passo de fé e permita que o Espírito Santo revele aquilo que você nasceu para viver. Agora, meu irmão e minha irmã, eu quero encerrar este momento convidando você a entregar a sua vida, os seus dons e as suas incertezas nas mãos de Deus. Feche os seus olhos, se possível, e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Senhor, hoje nós nos colocamos diante de Ti pedindo clareza e direção. Espírito Santo, abre os nossos olhos para enxergarmos o chamado que carregamos. Desperta em nós os talentos que estavam adormecidos e mostra a missão que o Senhor preparou para cada um. Que toda sensação de vazio seja preenchida pela Tua presença e que cada decisão seja conduzida pelo Teu conselho. Faz-nos sensíveis à Tua voz e corajosos para obedecer, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, certos de que o Senhor tem um propósito perfeito para nós. Amém. Se esta mensagem falou com você, não deixe de se inscrever no canal Inspiração em Palavras, compartilhar este vídeo com alguém que também precisa descobrir o seu chamado e deixar aqui nos comentários o que você sente que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração hoje. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. O mesmo Deus que revelou o propósito a homens e mulheres no passado, deseja revelar o seu agora. Então, caminhe com fé, mantenha o coração aberto e permita que o Espírito Santo continue guiando cada passo da sua vida. A sua missão é única, e quando você responde a esse chamado, toda a sua história é transformada. E antes de terminarmos, eu quero deixar um convite especial para você. Se esta mensagem edificou a sua vida, saiba que aqui no canal todos os dias temos uma nova palavra preparada para fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Amanhã teremos mais uma mensagem poderosa que vai tocar o seu coração e te aproximar ainda mais de Deus. Por isso, não deixe de voltar e acompanhar. Aproveite também para assistir aos próximos vídeos aqui do canal, porque cada palavra, cada oração e cada reflexão tem sido feita com muito carinho para te ajudar a caminhar em direção ao propósito que o Espírito Santo tem para você. Permaneça conosco. Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos juntos viver essa jornada diária de fé, inspiração e transformação.